Então, Flávia, eu sempre vindo aqui representar São Paulo, a gente nos mantermos firmes no programa. E é o seguinte, né? A pauta econômica na semana passada estava bastante cheia e bastante importante, né? Uma série de indicadores, dados, divulgações, e tudo isso importa muito e ainda está repercutindo essa semana. Resumindo aqui, bem rapidinho, teve a ata do Copom na terça-feira, que o Banco Central comentou um pouquinho sobre o porquê que aumentou em mais uma vez 100 pontos base a taxa de juros, e aí comentou que a autoridade monetária, né, comentou que se estão atentos à política comercial dos Estados Unidos, e aí falaram claramente, antes falavam algo como as incertezas globais, certezas do exterior, não, agora está bastante claro, a questão comercial dos Estados Unidos e os efeitos incertos que elas podem provocar. Comentou que a economia brasileira dá sinais de desaceleração, só que os dados devem ser olhados com cautela, não tem nada muito claro, muito definitivo neste momento. Também já foi dito que a inflação deve seguir acima do teto da meta de 4,5% até o final do ano, segundo todas as pesquisas feitas pelo BC. Então, ali já tem uma dose de pessimismo nessa fala que ensejou novos aumentos de juros que devem acontecer nas próximas vezes, só que com magnitude menor do que esses 100 pontos base. Ainda não se sabe se 50 pontos base de aumento na próxima, 75, e aí a gente vai ter que acompanhar justamente os tais dados que o BC está comentando que devem ser olhados com parcimônia. E aí, um dado bastante importante também, dois que se conectam bastante, foi a PNAD contínua do IBGE e o CAGED, que foram divulgados na sexta-feira. Parece até que um contradiz o outro, mas nem tanto. Quando a gente olha as entrelinhas, nem tanto. Por quê? A PNAD mostrou que a desocupação está subindo no Brasil. Subiu no Brasil em fevereiro. Só que o CAGED, que é do Ministério do Trabalho, apontou criação recorde de empregos com carteira assinada em fevereiro. 432 mil vagas só em fevereiro foram criadas. Isso é um número bastante expressivo, muito acima do que os analistas de mercado colocavam e por aí vai. Só que aí uma não contradiz a outra, porque a PNAD, que mede a desocupação de forma geral, mostrou ali um leve aumento no desalento, né, das pessoas desalentadas, aquelas que não estão trabalhando e desistiram de procurar emprego. Elas não estão exatamente ali no desemprego, mas estão no desalento. Então, quando a gente olha as minúcias, a gente vê que um dado não contradisse o outro, mas assim, o saldo final é que justamente no meio desse debate sobre desaceleração, o mercado de trabalho continua forte e a renda está crescendo, ainda que levemente. Isso é uma boa notícia para a Fazenda, né? Vai ter números para apresentar, nem tão boa notícia assim para o Banco Central no que diz respeito à inflação de demanda, que eventualmente essa criação de vagas pode ensejar. Vamos acompanhando. Agora, falando dessa semana, essa semana carimba bem aquela noção de que política e economia sempre conversam, sempre andam juntas, uma não pode estar desassociada da outra, nem tem como isso acontecer, porque o maior evento da semana não é a divulgação de um dado, de um indicador, mas é o anúncio de tarifas do Trump. Tarifas de novo, Caio? Pois é. E dessa vez ele está prometendo o Dia da Libertação, as palavras dele, né, inclusive, na quarta-feira. E aí todos os países... Eu não aguento mais testemunhar a história, Marilis e Luísa. É cansativo, né? Eu não aguento mais. Chega, deu pra mim. Exaustas, né, parece Flávia? o dia da marmota, né? Todo dia tarifas de Trump. Pelo amor de Deus, esse Trump... continua. Eu te interrompi porque, assim, eu já pensei, putz, na quarta eu tenho consulta médica, eu ia no Central, aqui no estúdio fazer o Central, agora, pelo jeito, já vou ter que desmarcar tudo, meu Cristo. Você fez um react ao vivo aqui, realmente. A gente olha e fala assim, não, tarifa de novo, acho que confundiram, não. Aí vai ter o anúncio... Dia da Libertação. Dia da Libertação. O Brasil não é exceção, ele colocou todos os países. Primeiro tinham divulgado uma lista com 15 países, já seria relevante. O Brasil não estava nesses 15, mas depois o próprio Trump desmentiu em entrevista e falou, não, vão ser todos
todos os países, tarifas recíprocas ali gerais e irrestritas nesse caso. E no caso do Brasil, apesar das tentativas do Itamaraty de reverter a decisão ali nos bastidores, isso por enquanto não teve efeito. E aí, como o impacto que a gente pode tentar traçar no momento para a nossa economia é a diminuição da exportação, com isso acaba encarecendo o custo do dólar, pressiona a inflação, que 1/3 da inflação do Brasil tem a ver com câmbio, pressiona os juros que já estão altos, a inflação já está alta, já está acima da meta, e sem contar o impacto incerto também no mercado financeiro, na precificação de uma série de ativos, não só no dólar, mas empresas brasileiras que, principalmente as exportadoras, vão ser taxadas, então elas vão vender menos, como é que vai? Será que o preço das ações vai diminuir? Então é uma velha disputa. Além disso, nos Estados Unidos, dados de emprego marcam a semana, sobretudo o payroll, que é o dado mais observado de emprego, né, pelo Federal Reserve, o payroll na sexta-feira, para ver se a economia de lá está apontando para o caminho da recessão ou se também vai mostrar resiliência como a nossa, pelo menos o que o CAGED apontou, está demonstrando.